Então, vamos lá. A gente tem na nossa lista 1 de Teorema de Pitágoras, letra A, B, C, D, E, F, né? Então, a gente viu que o Teorema de Pitágoras é um teorema aplicado quando nós temos aqui um triângulo retângulo, ou seja, né, um triângulo, segundo a classificação dos ângulos internos, a gente tem que ter um ângulo com a medida de 90 graus, também chamado de ângulo reto, né? E o Teorema de Pitágoras é utilizado para encontrar o valor de um dos lados desse triângulo, num probleminha em que os outros dois lados, né, são dados. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem dois lados entregues numa atividade e é pedido o cálculo de um outro lado, representado geralmente por incógnitas, né, x, y, z, w, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, nessa situação aqui, o primeiro passo, a gente tem que identificar quem é a nossa hipotenusa. A gente viu, então, que a classificação dos lados aqui, o lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa, que vai ser o A, né, representado na forma do teorema aqui de Pitágoras. A hipotenusa é o A. E nós temos o seguinte, ó, o lado menor a gente combinou de chamar de cateto C e o lado maior de cateto B. Então, o que a gente tem no teorema de Pitágoras, né? Só recapitulando aqui. Nós temos o lado oposto, hipotenusa, tá? E oposto ao ângulo reto, né? Hipotenusa. E os demais lados são catetos. A gente combinou de chamar o cateto menor C e o cateto maior B, né? Ficou mais fácil da gente padronizar para correção, né? E também vai nos ajudar na continuação do conteúdo, que são serão, né? A gente vai ver daí para frente, as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, uma vez que a gente já identificou os lados, é só aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de cada cateto, e depois feito a soma dos catetos, né? Na escrita do PDF aparece assim, ó, é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado, né? Então, a gente sabe que na ordem de prioridade, primeiro a gente tem que resolver as potências e depois a soma, tá bom? Continuando aqui, a gente tem o seguinte, ó, a ao quadrado, vamos substituir então por x, né? A gente já identificou que é a hipotenusa, igual ao cateto B, que é o cateto maior, vai ser 12, então vai ser 12 elevado ao quadrado, somado ao cateto C, que é o lado menor, que vai ser 5 elevado ao quadrado. Bom, continuando aqui, a gente tem o seguinte, ó, vamos resolver, então, as potências, né? Por ordem de prioridade, a gente resolve potência, multiplicação, por último, a soma e subtração. Então, nesse caso aqui, 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12, que vai ser 144, ok? 5 vezes 5 vai dar 25. Então, nós temos 144 somado a 25, 169. Por fim, a gente vai pegar esse expoente aqui, ó, vamos passar para a nossa direita. Observa, se não é um expoente quadrado, vai passar como uma raiz quadrada, que a operação oposta da potência é a raiz, né, o radical. Vai passar, então, como uma raiz quadrada de 169. A gente aprendeu que na equação de segundo grau, quando a gente faz esse processo de passar o expoente para o outro lado, em forma de raiz, essa raiz pode ser um resultado positivo, né, ou um resultado negativo. Mas se tratando de medidas, né, no caso aqui a gente tem unidade de medida centímetros, né, a gente viu que a gente só vai utilizar, então, os valores positivos. Então, nesse caso, né, por isso que a raiz ficou aqui positiva, e nós temos, então, a raiz quadrada de 169, que número multiplicado por ele mesmo em duas parcelas, que vai dar 169. O mais comum que a gente conhece é o 12, que 12 vezes 12 deu 144. O próximo número, se a gente for fazer o cálculo, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, né? Então, aqui, ó, final já 9, a gente vai ter o 13 como resultado. Tá? Então, confiram por gentileza. Outra informação interessante é que, nesse caso aqui, o x foi hipotenusa.
a hipotenusa é sempre o maior lado do nosso triângulo, ok? Então, nessa situação, o maior lado foi 13 que a gente encontrou. Vê se é compatível com as medidas, né? Que a gente tem no probleminha. Ó, 13 é a hipotenusa, tem que ser o maior valor. E realmente é, porque o cateto maior é 12 e o cateto menor é 5. Então, diz para a gente que a gente está no caminho certo aqui no cálculo, né? Caso o aluno tenha feito o cálculo, de repente chega num valor 6, vamos dizer assim, não sei o que aconteceu que gerou o valor 6 aqui no final. Confere, a hipotenusa poderia ser, né? A gente poderia assumir esse valor da hipotenusa 6? Não, né? Porque 6 seria menor que 12. Então, quando a gente entende o conceito, a gente percebe até no momento que a gente não está no caminho certo do cálculo, né? E aí o correto seria começar o cálculo todo de novo, né? Bom, vamos à nossa letra B. Nossa letra B a gente tem o seguinte, ó, temos um triângulo retângulo, ele tem 90 graus aqui, ó, o lado oposto representado por x, então o lado oposto vai ser a hipotenusa, na fórmula do Teorema de Pitágoras é representada pela letra A. O nosso cateto maior aqui é o 15 e o nosso cateto menor é o 8. Bom, substituindo na fórmula, hipotenusa ao quadrado é x ao quadrado, igual a b, o cateto B foi 15, 15 ao quadrado, mais o cateto C, que foi 8, 8 ao quadrado. Então vamos lá. Nós temos o seguinte, ó, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225, tá bom? E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. A soma de 225 mais 64 vai dar 289. O expoente do x passa para a nossa direita em forma de raiz. A gente viu que é uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 289, que número, né, multiplicado por ele mesmo vai dar 289? Nesse caso, vai ser o 17. A nossa unidade de medida, observa que é centímetros, então a gente pode dizer que a resposta do x aqui, ó, equivale a 17 centímetros. Observa, é o maior valor em relação aos lados? Sim, né? Porque é hipotenusa, tá? Olha que dica legal para resolver essa raiz aqui, 289, né? Se a gente viu que 15 vezes 15 deu 225, ó, tá bem próximo, tá vendo? Se a gente for fazer 16, 6 vezes 6, montando a continha de 16 vezes 16, vai dar 36. Então, vai dar um final 6, já não é o 16. Quando eu aplico 17, 17 vezes 17, eu sei que 7 vezes 7 vai dar 49. Então, o final 9 aqui, ó, tá vendo? Então, a raiz quadrada de 289 vai ser o número 17. Confiram por gentileza, ver se está tudo certinho. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vou colocar aqui o quadro para vocês. Então, nós temos na letra C uma situação um pouquinho diferente, porque os lados estão representados por valores aqui com raízes, né? São raízes quadradas. Então, vamos observar aqui. A gente tem a raiz quadrada de 17 num lado, raiz quadrada de 26 no outro. Nós temos o x representando no outro lado. Primeiro passo aqui, a gente tem que identificar nossa hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo reto vai ser a nossa hipotenusa, que nesse caso aqui vai ser a raiz quadrada de 26, tá vendo? Está oposto ao ângulo reto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, no lugar do A, raiz quadrada de 26. Você pode organizar a raiz quadrada dentro do parênteses, tá? Toda vez que você observar que a gente tem dois valores do triângulo e temos uma incógnita, né? Um valor a ser calculado, e a gente percebe que é o Teorema de Pitágoras, não convém a gente querer resolver a raiz quadrada para depois jogar na fórmula, tá bom? Por quê? A raiz quadrada do número 17 é um número irracional, é um número infinito, tá? Então, a gente trabalhar com esses cálculos depois, levar isso à potência, vai ser muito difícil. Então, o que a gente faz? Identificamos que o conteúdo aqui a ser aplicado é o Teorema de Pitágoras, a gente
mantém dentro da raiz e aplicamos a fórmula. E lá na fórmula, a gente vai simplificar e vai ver que é muito fácil de resolver, né? Bom, montei aqui a raiz quadrada de 26 elevado ao quadrado, igual B. O nosso B é o cateto maior, vai ser a raiz quadrada de 17, também elevado ao quadrado. Ó. Então, coloco o parênteses aqui para organizar, mais o x elevado ao quadrado. Bom, o que a gente vai fazer agora, né? Todo número dentro de uma raiz quadrada elevado ao quadrado, a gente aprendeu que a gente pode cortar expoente com raiz, correto? Então, cortando expoente com raiz, basta puxar o número que está dentro da raiz, que é o radicando, para fora como resposta. Então, raiz quadrada de 26 elevado ao quadrado, cortamos o expoente com a raiz, puxamos 26 para fora, que é o nosso resultado, né? Mesma coisa a gente vai fazer com 17, cortamos aqui expoente com raiz, puxamos o 17 para fora, mais x ao quadrado. Agora, o que acontece? Observa que a incógnita não está na hipotenusa, a incógnita estava no C. Então, ficou um pouco desordenada a nossa equação do segundo grau aqui. Então, a gente vai ordenar, vamos passar a letra para a nossa esquerda e os números para a nossa direita. Só que quando a gente faz essa mudança em relação à igualdade, a gente tem que tomar cuidado, né, porque temos que alterar o sinal de todos eles. Então, o x estava positivo, vai passar negativo, ok? Ó, menos x. O 26 eu vou passar para a nossa direita. Ele está positivo, vai passar negativo. Como o 17 não houve alteração de lugar em relação à igualdade, a gente mantém sinal positivo, tá? Bom, a gente observou que o x ficou negativo. Toda vez que a minha incógnita está acompanhada de um coeficiente negativo, né, nesse caso aqui é menos 1, a gente tem que multiplicar toda a equação por menos 1. Quando a gente faz isso, a gente tem que alterar o sinal de todos os termos aqui. Então, ó, o x ao quadrado, que estava negativo, vai ficar positivo, porque menos o menos na multiplicação dá mais. Menos o menos, o 26 vai ficar positivo. E mais com menos, 17 vai ficar negativo. Não pode esquecer de alterar o 17 também, tá? 26 menos 17 vai dar 9. O expoente passando como raiz, teremos, então, x igual a raiz quadrada de 9, que vai ser x igual a 3. Ok. Determinamos o valor de x. Agora, enquanto vocês estão conferindo, vamos fazer uma prova real rapidinho? Olha só, o x aqui é o cateto menor. Então, ele tem que ser o menor valor, né, do nosso triângulo. Vamos ver se realmente ele é o menor valor? Ó, resolvendo por proximidade aqui as raízes, tá? Sem exatidão, mas só para a gente ter uma ideia dos valores que a gente tem aqui. O nosso x aqui foi 3. Raiz quadrada de 17 vai ser quanto? Bom, pensa aqui, ó. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. 4 vezes 4 é 16, correto? A raiz quadrada de 17 vai ser 4, alguma coisa. Tá? 4, algum número é maior do que 3, correto? Então, por enquanto, aqui está batendo. Vamos dar uma olhada na hipotenusa. Raiz quadrada de 26, quanto vai ser isso? Bom, se a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 26 vai ser 5, alguma coisa. Então, esse 5, algum número é maior que 3. Então, significa que os lados estão todos corretos aqui, tá? Confiram por gentileza, ver se está tudo certinho. Bom, continuando, nós temos a nossa letra D. Na letra D, acontece uma situação bem parecida, né? Nós temos aqui um triângulo com a medida aqui de 1 centímetro, a incógnita aqui representando x, né? E nós temos
o lado oposto ao ângulo reto, raiz quadrada de 2. Bom, aplicando o mesmo conceito que a gente viu na letra C, a gente não vai resolver essa raiz, a gente só vai aplicar na fórmula, e lá na fórmula do Teorema de Pitágoras, aí sim a gente vai simplificar resolvendo a raiz. Bom, vamos começar identificando os lados. Aqui eu tenho o lado oposto ao ângulo reto, a minha hipotenusa, que vai ser a raiz de 2, ok? E nós temos aqui, ó, dois lados que, pelo desenho, parece ter um valor bem parecido, né? Bem próximo. Então, nesse caso aqui, pode ter tido diferença na classificação de vocês, né? Isso para a gente não tem problema em relação a B e C, tá? Porque se eu classificar aqui como C e o outro X como B, não altera o resultado. O que não pode acontecer é a gente confundir a hipotenusa com os catetos, tá? Lembrando que a gente combinou, né? Foi um combinado do lado maior ser o B e o lado menor ser o C. Não é uma regra obrigatória. Então, nesse caso aqui, eu classifiquei o lado B como 1 e o C como X, tá? E passando aqui para a nossa fórmula, teremos o seguinte, ó. A ao quadrado vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado, tá? Igual a b ao quadrado vai ser 1 elevado ao quadrado, mais o nosso c, que é x elevado ao quadrado. E aí, o que acontece? Ó, a gente vai simplificar aqui, cortando o expoente com a raiz, e teremos, então, o 2 como resultado, né? Da raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, vai ser ele mesmo, mais x elevado ao quadrado, ok? Que é x elevado ao quadrado. Agora a gente vai organizar. Ó. Vamos passar o x ao quadrado para a nossa esquerda, ele vai passar negativo também. O 2 vai passar negativo. O 1 já estava ali no seu local, né? Na direita a gente não alterou o sinal dele. A gente viu que quando a incógnita é negativa, a gente tem que multiplicar toda a equação por menos 1. Então, ó, menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais, o 2 vai ficar positivo, e o 1 que estava positivo vai ficar negativo, né? E aí teremos o seguinte, ó, 2 menos 1, 1. O expoente vai passar como raiz, teremos então a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Então, olha que interessante aqui, né? Vamos analisar esse triângulo que a gente está calculando aqui. Eu disse no início do conteúdo que a nossa classificação dos triângulos pode ser referente aos lados e também aos ângulos internos. Então, a gente viu em relação aos lados, eu mostrei isso lá no iniciozinho do conteúdo, se os três lados forem iguais, nós teremos, então, um triângulo equilátero. Tá? Se a gente tem dois lados iguais, a gente vai chamar esse triângulo de isósceles. Se ele tiver três lados diferentes, escaleno. Essa é a classificação em relação à medida dos lados, tá? Então, nesse caso aqui, nesse probleminha, como a gente teve um triângulo com dois lados aqui, ó, com o mesmo valor que foi 1, a gente pode dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Muito legal, viu? Por isso, a gente teve essa possibilidade dos valores aqui dos catetos, né, serem 1. Confiram por gentileza, ver se está tudo certinho. Eu vou abrir aqui para as perguntas.
em relação à letra C e à letra D, tá bom? Bom, então nós temos o seguinte na letra E, um triângulo retângulo, né, com dos ângulos internos medindo 90 graus. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus é representado aqui por x, que a gente sabe que é a nossa hipotenusa. Então, a gente pode colocar o A aqui. Nós temos dois catetos aqui agora. O menorzinho, pela figura, medindo 3, e o cateto maior, que é o B, medindo 3 vezes raiz de 3. Bom, vamos entender esse processo aqui. 3 vezes raiz de 3, né? Como é que a gente pode resolver essa situação? Bom, a gente já classificou A, B e C. Nós vamos substituir aqui na fórmula, né, do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é hipotenusa ao quadrado, então vai ser x ao quadrado, igual a b ao quadrado. Aqui é legal a gente organizar. Ó. Vai ser 3, tá, que multiplica a raiz de 3, tudo isso sendo elevado ao quadrado. Então, coloca o parênteses, ó, né, para organizar direitinho, coloca o expoente, porque aqui a gente vai ter que elevar tanto o 3 que está fora do parêntese, quanto a nossa raiz. A gente vai ter que levar essas duas parcelas da multiplicação ali ao quadrado, tá? Mais o nosso cateto C, que é 3, elevado ao quadrado. Bom, o que a gente vai fazer nesse processo aqui agora? O 3 que está fora, vamos elevá-lo ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Tá? E a raiz de 3 elevado ao quadrado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos cortar a raiz com o expoente, puxando o número para fora. A gente vai aplicar essa simplificação aqui, ok? Então, cortando o expoente com a raiz, teremos o 3 como resultado. Interessante aqui, é como eu disse, né? Um número próximo da raiz vai estar sempre multiplicando essa raiz. Então, a gente vai ter que fazer um pontinho aqui, ó, trazer a multiplicação e multiplicar os resultados obtidos com a nossa potência aqui. Interessante comentar aqui com vocês que eu só corto o expoente em relação à raiz, né? Em relação ao número que estava fora, a gente resolve normalmente, tá? Então, 3 elevado ao quadrado, 9. Depois a gente corta a raiz aqui, ó. E aí teremos o 3 fora. Bom, 3 vezes 9 vai dar 27. 27 somado a 9. Então, aqui a gente resolve por ordem de prioridade, primeira multiplicação, né? 27 somado a 9, teremos o valor de 36. O expoente vai passar como raiz, e aí teremos o seguinte, ó, raiz quadrada de 36, o valor então vai ser 6, ok? Então, é o valor referente aqui à nossa hipotenusa, é o maior lado e o maior valor, confere, está certinho. Façam os ajustes necessários, confiram aí, por favor. Alguém tem alguma pergunta?